Nós temos agora a nossa segunda rodada do Mundial de 2014, em que o Sergei Karyakin estava jogando com as peças brancas e o Magnus Carlsen estava jogando com as peças negras. A gente vai ver agora a análise dessa partida. Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos a um quarto de hotel. Eu estou gravando no hotel porque eu quero que essa partida vá ao ar o quanto antes, então like pelo meu esforço. Pois bem, segunda rodada do Mundial de 2014, nós temos Karyakin com as peças brancas, Magnus Carlsen com as peças negras. Primeira rodada nós tivemos um empate, então ambos os jogadores estão empatados agora, meio ponto para cada um. E Sergei Karyakin está jogando sua primeira partida com as peças brancas nessa competição. Essa partida foi jogada no dia 12 de novembro de 2016 e o Karyakin começou com o lance E4. Carlsen respondeu com E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, que caracteriza a abertura espanhola, que é o que eu achava que nós teríamos na primeira rodada, só que bem, como eu disse no vídeo da rodada passada, talvez o Carlsen tenha saído um pouco da sua teoria normal apenas para fazer uma homenagem ao Donald Trump pela sua eleição como presidente dos Estados Unidos, já que ontem o Carlsen usou a abertura Trompovsky, certo? Mas nós estamos de volta à normalidade, abertura espanhola. Só que nós não temos a variante da defesa berlinesa, que seria caracterizada pelo lance cavalo F6, roque, cavalo toma peão em E4, e aqui nós teríamos uma discussão teórica bastante interessante em cima dessa coluna E. Se você estiver interessado em ver um pouco sobre a defesa berlinesa, eu recomendo que você acompanhem, assista a série do Mundial de 2014, que nós tivemos algumas partidas com essa variante. Não foi essa variante que o Carlsen adotou, ele preferiu jogar um lance um pouco mais clássico, A6, importunando o bispo aqui em B5. Bispo em A4, cavalo em F6, roque, bispo em E7, e aqui o comum seria as brancas jogarem o lance torre em E1. As brancas asseguram seu peão aqui em E4 e a ideia das brancas é avançar seu peão para C3, abrindo caminho para o bispo recuar para a casa C2, além de apoiar o avanço posterior D4. Por exemplo, uma linha jogável seria B5, bispo em C3, D6, C3, roque negro, D4, e aqui, caso as negras queiram trocar os peões em D4, as brancas ficam com um centro muito forte aqui nessa posição. Talvez para evitar um pouco toda a teoria que existe em cima dessa sequência de lances, o Karyakin preferiu jogar o lance D3. Então o Karyakin faz uma escolha não tão agressiva, mas para talvez tirar o Carlsen da abertura, da teoria da abertura, né? B5 negro, as negras seguem com seu plano, bispo em B3, D6. Esse lance tem o objetivo de apoiar o peão de E5, que está sendo atacado aqui pelo cavalo branco, liberando assim o cavalo de C6 para jogar em A5, importunando o bispo em C3, ameaçando dobrar um dos peões brancos, que não seria muito interessante para as brancas. As brancas respondem com o lance A3. Eu, quando estava analisando essa posição, pensei que talvez A4 fosse uma escolha um pouco mais agressiva, talvez fosse interessante as brancas terem considerado o lance A4. Mas eu entendo a situação. A3 é um lance mais calmo, mais seguro. Ambos os jogadores ainda estão se estudando. A gente está no início do match ainda. É um match de 12 partidas. Essa é apenas a segunda. Então A3 é um lance não tão agressivo, só que também não oferece risco nenhum para as brancas, certo?
abre caminho aqui para o bispo branco vir para casa A2, caso o cavalo jogue em A5, não dobra os peões brancos, as brancas estão tranquilas. Roque negro, cavalo em C3, cavalo em A5, bispo em A2, e aqui as negras oferecem a troca de bispo jogando bispo em E6. E por coincidência ou não, o Karjakin já esteve nessa situação aqui, nessa posição, só que com as cores trocadas. Em 2013, lá em Beijing, na China, o Karjakin jogou com as peças negras essa posição contra o Domingues Pérez. E depois do Pérez ter capturado o bispo em E6, Karjakin capturou com o peão de F. Depois de 42 lances na partida, lá nessa situação em 2013, o Karjakin conseguiu vencer o Domingues Pérez. O Magnus Carlsen provavelmente já estudou essa partida do Karjakin e talvez, eu imagino, que tenha tentado dar para o Karjakin o próprio veneno, né? Bem, o Karjakin preferiu não tomar esse bispo em E6, ao invés disso ele avançou peão em D4, começando a aumentar a pressão aqui no centro do tabuleiro. Carlsen capturou em A2, torre toma A2, e aqui nós temos a novidade da posição, torre em E8. A torre estava batendo aqui na casa F7, no peão de F7, ela não tinha muito futuro aqui, nada mais natural do que trazê-la aqui para a coluna E, que deve abrir logo logo. A última partida que teve essa mesma posição aqui do lance 12 foi jogada em 2015, seguiu com lance cavalo em D7 e depois de 40 lances terminou em empate. Foi uma partida jogada entre o Vishnu e o Narodachi em Caleta, certo? Pois bem, mas agora nós temos a novidade da posição, partida inédita na história do xadrez, pelo menos de acordo com a minha base de dados, e as brancas jogaram torre em A1. Bem, a torre não está fazendo muita coisa aqui em A2, né? Aqui em A1, pelo menos, ela tem alguma possibilidade futura de entrar em jogo aqui pelo centro. Cavalo C4 negro, torre em A1, torre em C6, apoiando provavelmente a casa C6 para um avanço de peão em C6, caso as brancas queiram jogar o lance D5. Então, caso as brancas joguem D5, as negras já têm engatilhado C6 para combater o peão branco e tentar aumentar a pressão no centro. As brancas jogaram H3, protegendo a casa G4, evitando algum assanhamento do cavalo negro aqui em G4. As negras têm a mesma ideia, H6, evitando, além do lance cavalo em G5, também evitam bispo em G5, exercendo alguma pressão aqui em cima dessa diagonal. Pois bem, já que o bispo branco não vai ter muito futuro nessa diagonal, né, não tem muita casa interessante aqui para ele, as brancas decidem abrir uma nova diagonal para ele, lance B3. À primeira vista pode parecer que o objetivo desse lance é só recuar, expulsar o cavalo aqui da posição, né? Mas o principal objetivo desse lance é abrir caminho para o bispo branco entrar na grande diagonal, que ele vai ter uma força de jogo muito grande, principalmente exercendo uma pressão forte aqui nesse centro, certo? Cavalo em B6, bispo em B2, bispo em F8, saindo aqui de E7, abrindo caminho para a torre disputar aqui a coluna E. Peão toma E5, peão toma E5, infelizmente a torre não podia capturar em E5 por causa do cavalo, então agora ela vai estar batendo no próprio peão. Só que, bem, a torre aqui é melhor do que ela
estava aqui em F8, né, alguns lances atrás. Bem, as brancas jogaram o lance A4, começando a aumentar um pouco a pressão aqui na ala da dama. C6 negro, apoiando o peão de B5. Dama toma D8, torre de C toma D8. Damas foram trocadas e estão fora do tabuleiro. Peão toma B5, peão de A toma B5. E agora, a gente pode notar que as brancas têm o domínio da coluna A, enquanto as negras têm o domínio da coluna D. E aqui as brancas jogaram lance cavalo em E2, abrindo assim um caminho para o bispo fazer uma pressão forte aqui em cima do peão de D5. No momento esse peão está caindo, né? Está sendo atacado tanto pelo bispo quanto pelo cavalo. Pois bem, aqui as negras jogaram o lance bispo em B4 e as brancas jogaram o lance bispo em C3. Aí você para e me pergunta: poxa, Heitor, você não tinha acabado de falar que o bispo aqui estava exercendo uma grande pressão em cima de D5? No lance seguinte você me propõe a troca de bispos? Por quê, né? Bem, a questão é que as alternativas aqui não são tão interessantes para as brancas. A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu me deparei com essa posição seria ter jogado torre de E, que é a torre que está sendo atacada, na casa D1. O problema é o seguinte: depois da troca de torres aqui em E1, a gente pode perceber que a torre vai ter dificuldade de entrar na posição negra, né? E7 está sendo defendido aqui pelos cavalos, E8 está sendo defendido pela torre, E6 está sendo defendido pelo bispo, E5 está sendo defendido pelo peão. Não tem muito como as brancas entrarem, se usufruírem dessa coluna aberta. Essa torre teria muito mais futuro aqui na coluna A, né? Então a primeira ideia seria essa. Um outro lance que talvez venha à cabeça seria o lance cavalo em C3. O problema é que, recuando o cavalo, retornando, né, o cavalo para a casa C3, você novamente fecha as portas para o bispo aqui em B2. E não parece que essas portas vão ser abertas tão cedo. Então, já que o bispo está preso aqui em B2, está sem jogar ativamente, bem, se é para o bispo ficar sem jogar, vamos logo trocar o bispo pelo bispo bastante ativo aqui das negras e tentar entrar na posição negra de alguma outra forma. Por isso, a escolha do lance bispo em C3. Bem, as negras aceitam a troca de bispos, cavalo toma C3 e as negras jogam cavalo de B em D7, torre em A6. As brancas estão se usufruindo aqui dessa coluna que eu tinha falado agorinha, muito mais promissora do que a coluna D. Torre em C6, defendendo o peão. B4, torre em E6, fazendo um pequeno contrajogo aqui em cima da torre adversária. Torre em B1, C5 das negras, oferecendo a troca de torres. As brancas aceitam, as torres são trocadas. Cavalo toma B5, peão toma B5, torre toma B4, torre toma C2. E a gente viu que a gente teve um monte de troca aqui, né? Tivemos troca de torres aqui em E6, troca de peões. Bem, a posição está bastante simplificada agora e a gente pode parar, analisar um pouco e ver que nenhum dos lados tem um ataque muito promissor no momento, né? A posição está bem amarrada para ambos os lados. O máximo que você pode ver de fraqueza são esses peões dobrados e isolados aqui das negras. Só que apesar disso, eles não estão sendo diretamente atacados no momento. As negras parece que vão ter uma certa facilidade para defender-se dessa fraqueza. Então, já que nenhum dos lados tem tanta possibilidade de vitória ainda, tanta chance de pressionar na posição, ambos os jogadores jogam mais alguns lances no tabuleiro
e depois de 33 lances nós temos mais um empate nessa disputa. Então depois de 2 rodadas, cada jogador tem 1 ponto e nós agora temos um dia de descanso, né, no dia 13 de novembro, que na verdade é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Então 13 de novembro, dia de descanso, a próxima rodada no dia 14 de novembro de 2016. Nós teremos de novo Magnus Carlsen com as peças brancas. E é isso. Bem, de novo, like aí pelo vídeo, gente. Estou gravando aqui no quarto de hotel, fazendo um esforço tremendo para conseguir postar esse vídeo antes da terceira rodada. E dito isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!